Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aulinha de hoje? Espero que sim. Vamos embora! A população urbana do Brasil. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Você estudou que atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Em 1940, olha só, lá no passado, em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. Então vejam bem, vamos fazer um gráfico aqui. Ó, tô fazendo um círculo bom aqui, hein? 50% é metade, certo? 69% então passa um pouquinho. Então o que acontece? Mais ou menos isso aqui. Então, essa parte aqui era rural. Olha só, essa parte era rural. E apenas... Vamos pintar rapidinho. E apenas essa outra parte era urbana. Então, a maior parte da população em 1940 era rural. As pessoas que viviam no campo. A população urbana ultrapassou a população rural de 1960 a 1970. Ultrapassou quer dizer, então, que a população urbana aumentou e a população rural diminuiu. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Então vejam bem, a população rural está representada na cor azul e a população urbana está representada de laranja. Vamos no ano de 1960. Em 1960, a população urbana era 45% e a rural era 55%. Em 1970, a população rural passou a ser 44% e a urbana cresceu um pouco, 56%. E aí, desde 1970, a população urbana começou a crescer e não parou mais, tá? Atividades. O que o gráfico mostra? E aí, gente, o que o gráfico está mostrando? Volta lá no gráfico. O que? População rural e a população urbana. O que da população rural e urbana? Que informação esse gráfico está passando? 2. A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015? O que aconteceu? E a população urbana? Volta lá no gráfico. O que aconteceu com a população rural de 1940 a 2015? E com a população urbana? Fiquem de olho. 3. Em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Qual foi o período? Qual foi o ano que isso começou? Taxa de urbanização brasileira. A taxa de urbanização brasileira corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Ou seja, a taxa de população urbana são as pessoas que vivem na zona urbana, na área urbana, na cidade, e não na área rural. Então, de toda a população do município de Cachoeira Paulista, qual é a taxa de urbanização de pessoas? Então, quantas pessoas vivem na área urbana no município de Cachoeira Paulista? Então, conta-se toda a quantidade da população do município de Cachoeira Paulista e quantos moram na área rural e quantos moram na área urbana. A partir do número, consegue-se identificar a taxa de urbanização, ok? Então, essa taxa mostra o grau de concentração da população das cidades. Então, vai mostrar o quê? Um número de pessoas que moram na área rural e o número de pessoas que moram na área urbana. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015, segundo o IBGE. Isso quer dizer que, de cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas. Olha só. Então, 4. Atividade.
A taxa de urbanização brasileira está representada no gráfico abaixo. Então, lembra que falou 85%? De 100 pessoas, 85 viviam na onde? Complete a legenda identificando a parcela do gráfico correspondente à população urbana e à rural. Então, 85% é de população urbana ou rural? E 15% é do que? População urbana ou rural? Vocês vão escrever aqui se é urbana ou se é rural. Tudo bem? Nem todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Ou seja, há lugares em que existem mais pessoas morando na zona rural do que na zona urbana. Então, algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos. Observe o gráfico a seguir. Então, olha só a região norte. 75% das pessoas moram na zona urbana. Olha a região nordeste, apenas 73% moram na área urbana. O restante mora na área rural. Olha o sudeste, 93% mora na área urbana. Então aqui nós vemos as regiões e aqui nós vemos quanto por cento da população vive na área urbana. 5. Que região tem a menor taxa de urbanização e que região tem a maior? Então são duas perguntinhas, no entanto, duas respostas, ou uma frase só para responder as duas perguntas, ok? Em sua opinião, por que as taxas de urbanização são diferentes entre as regiões brasileiras? Aqui a resposta é pessoal. Você vai dizer aquilo que você entendeu. Então, por que tem região que tem mais pessoas morando na área rural e tem região que tem mais pessoas morando na área urbana? O que leva a isso, tá? É a sua opinião. 6. Qual é a taxa de urbanização da região onde você vive? Então, você vai voltar no gráfico, ver a região e identificar a taxa, ou seja, quantos por cento acontece na região onde você vive. Então, você vive na região Nordeste. Qual é a taxa de urbanização da região Nordeste? Você vive na região Sudeste. Qual é a taxa de urbanização da região Sudeste? Ok? Ela é maior ou menor do que a taxa de urbanização do Brasil? Daí você vai ter que comparar os dois gráficos. O que informa a população brasileira e o que informa a população das regiões. Ok? Vamos relembrar o mapa? Então, essa é a população brasileira. Esse gráfico é da população brasileira. O outro gráfico é da população das regiões, ok? Então, você vai dizer se a taxa de urbanização da sua região é maior ou menor do que do Brasil. Mande suas dúvidas para o novo e-mail da tia Karine, karine.assis@cancãonova.com, se você tiver dúvidas ou se você simplesmente terminou a sua atividade. Tá joia? Nos encontramos na correção. Tchau, tchau.